de hoje, o historiador e ex-vereador por São Paulo, Fernando Holliday, o negro de estimação da direita. o autor da senzala ideológica, que conhece muito sobre os bastidores da aloprada política nacional. Ao momento que você torna o Bolsonaro incomunicável, preso dentro de casa, sem poder falar, você gera uma confusão em toda a direita. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. O futuro doutor Fernando Holliday. Fernando Holliday, @Fernando Holliday no Instagram. E este é um homem que é um doutor, que já transitou na política. Exato. Isso sim. E ele foi pra lá, depois ele foi pra cá. E a gente quer saber se ele pra aqui. Se ele bate bem com as duas. Já bateu com a direita, bateu com a esquerda, voltou pra direita e estamos aqui, né, Holliday? Esquerda não. Esquerda nunca, não, né? Não, nesse nível também não. Mas, ó, antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma revelação aqui. Para, revelação. Jovem Pan está em Calma aí. Atrás das câmeras, o Delari estava passando a mão nos meus músculos. É sério? Ok. Não é assédio? Não era o microfone que ele estava testando, a bateria. Ele tá com essa mania, o animal quer falar alguma coisa. Não é por nada, mas eu acho que o Delari bebeu. Ele faz isso. Isso, é isso aí, eu acho que ele bebeu. Bom, mas aqui é o carinho do Delari. Marleno Matos. Ele faz isso. Deixa eu falar um negócio pra você. É uma discussão que a gente já vai entrar aqui, porque, putz, essa semana inteira a gente pegou a história lá do STF, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino. Vimos que alguns do consórcio midiático, né, resolveram acordar, o gigante acordou, muito, né, engajado a Malu Gaspar, que já tem essa pauta, mas tem uma turma que você conhece que são universitários, a turma da PUC, alguns jornalistas que falam dos freios e contrapesos, mas agora a gente sabe que passo que tá. E aí, o que você acha que vai acontecer? Vai poder publicar? Você vai poder ter uma rede social? Pois é, o que acontece, né? Essa é uma discussão que o STF já tinha resolvido em 2009. Exato. Pelo seguinte, no período do regime militar, você teve o AI-5, né? Que teve todas aquelas restrições à imprensa e tudo mais, ao Congresso Nacional, e depois do AI-5, o regime militar ele foi complementando a censura. Um desses passos foi justamente exigir o diploma de jornalista. Certo. E exigir um registro no Ministério do Trabalho. Porque assim que o sujeito fosse pedir o registro, o governo podia dar aquela analisada, investigar o sujeito. Ah, não, esse tá com a gente, esse não tá, tal, e aí você seleciona ou não. O STF, então, em 2009, vai dizer o seguinte, não, isso é inconstitucional e a gente precisa devolver essa liberdade para que o jornalista haja livremente sem a necessidade de registro. O Gilmar Mendes, que inclusive tá contra essa ideia atualmente, na época foi o relator do caso, e ele disse o seguinte, né? Que a liberdade de expressão e o jornalismo, de certa forma, se confundiam. Portanto, não havia jornalismo sem liberdade de expressão e não havia liberdade de expressão sem jornalismo. E para você exercer a sua liberdade de expressão, você não precisa de nenhum registro, não precisa de uma formação. Você simplesmente exerce. Aí agora o que está acontecendo? Com esse caso envolvendo aí o Dino, veio a ideia de que, não, esses blogueiros podem estar envolvidos com crime organizado, por isso a gente precisa regulamentar. Jornalista, é o blogueiro que está envolvido com crime. E a Polícia Federal fez uma investigação. E a Polícia Federal investigou. Não encontrou indício de que havia pagamentos irregulares, pelo menos não até agora. E mais do que isso, houve, ao longo das últimas décadas, diversas investigações sobre PCC, Comando Vermelho. Já encontraram advogados envolvidos com Comando Vermelho, PCC. Já encontraram até promotores, juízes, deputados, vereadores, pessoas das mais diversas categorias. Nenhuma delas relacionadas ao jornalismo. Não há não, utilizaram um jornal ou um blog para lavar dinheiro. Não há notícia disso na história do Brasil. Ou seja, me parece que há sim uma tendência perigosa agora no STF de um debate regulamentar o jornalismo que pode caminhar sim para censura. Albeta, você que é o cara que é do X, o cara que mais posta no X. Xvideos. Quando o cara tem também, quando o cara tem a notoriedade, a gente viu alguns aqui que nem jornalistas também eram, que dá sua opinião, que produz o conteúdo. Isso aconteceu muito no Brasil. E essa turma foi para os Estados Unidos, alguns perderam contas. Sim. O lugar também está na opinião que incomoda pelo engajamento da rede, né? Exato. Então, Holliday, porque a gente viu na fala, né, dos ministros
ministros que a complexidade da internet, a internet é muito complexa e às vezes a pessoa que está dando uma opinião não necessariamente é jornalista. O que você acha que isso, caso isso avance, a internet vai mudar completamente? Porque aí nós teremos apenas os jornalistas autorizados a fazer as publicações. Que lembra alguns países, né? Opa! Exatamente. E sabe o que é mais curioso nisso também? É que a própria Constituição não usa o termo jornalista quando fala de sigilo da fonte. Lá no artigo 5º, quando ela vai falar do artigo da fonte, ela diz que garante o sigilo da fonte ao exercício profissional, seja ele qual for. Ou seja, eu, por exemplo, eu já contei essa história aqui diversas vezes, né? Eu denunciei, quando ainda era vereador, um esquema de corrupção de desvio de emendas, teve ameaça e tudo mais. Se naquela época eu tivesse resolvido denunciar publicamente, não fui no MP, no caso, mas eu tivesse resolvido denunciar publicamente, apresentar, olha, este vereador aqui, ele é um corrupto, eu tenho provas, tal, uma fonte me entregou uma gravação e ponho no ar, se essa interpretação dos ministros estivesse valendo, estivesse agindo, o sujeito que praticou a corrupção poderia continuar solto e eu seria punido, porque a forma como a prova foi apresentada é irregular. Então, o sujeito que roubou não poderia ser punido por isso, mas eu, por não ter o registro de jornalista, sou historiador, sou cientista político, mas não sou jornalista. E por ter exposto isso sem ser jornalista, seria punido. Não existe nenhuma democracia respeitável no mundo que siga esses critérios. Só que o negócio é o seguinte, hoje, pelo menos a Folha publicou recentemente, a maioria dos ministros do STF não seguem nesse caminho. Gilmar Mendes foi o relator em 2009, então mantém a posição dele. Carmen Lúcia votou com Gilmar Mendes, até onde se sabe, manteria o seu posicionamento. Só que nos próximos 4 anos vão mudar 4 ministros do Supremo. Que podem pensar muito exatamente nesta linha de raciocínio. Aí o cenário pode ser completamente diferente, a depender de quem vai ocupar essas cadeiras. Mas qual seria o argumento, já que a Constituição, a qual eles defendem, teriam que defender... Tá claro isso daí. Qual que é o argumento? Bom, já que a carta magna lá é a Constituição, qual que é o argumento? Pois é, eles criaram 2 principais argumentos, né? Um dos argumentos é essa coisa do crime organizado, que não tem base em absolutamente nada, não existe uma investigação, não existe nenhuma notícia dizendo que o crime organizado tem utilizado os blogs para fazer lavagem de dinheiro ou distorcer informação, qualquer coisa do gênero. A outra justificativa é a de que as redes sociais mudaram aquele cenário de 2009. Portanto, em 2009, você tinha alguns poucos blogs, mas a maioria eram jornais estabelecidos e tudo mais. Com o avanço das redes sociais, eles dizem que isso se tornou muito diluído, que veio a história das fake news, que o inquérito das fake news que começou lá atrás, em 2019, não acabou até hoje, descobriu muitas coisas que modificaram a maneira de se interpretar a imprensa e, por isso, é também preciso repensar a maneira como se regulamenta o jornalismo. Ou seja, se quer realmente restringir o acesso à informação. E por quê? Porque eles estão sendo falados. Porque quando você vai pegar um juiz e vai querer, né, falar sobre ele, dar a notícia, ele pode pegar o que você está falando e é uma censura. Basicamente é isso. Não precisa ter muita inteligência e raciocínio para ir para esse lugar. O que aconteceu de fato do Dino? O que esse jornalista ele estava investigando? Porque é uma coisa do passado também, né? Verdade. Bom, tem um cenário aí que é importante a gente esclarecer também, né? No estado do Maranhão, há 2 principais grupos. Havia antes o Dino e a família Sarney. Hoje é basicamente o Dino e os Brandão, né? Que o Dino foi governador do Maranhão. A partir do momento que o Dino sai como senador e depois vai como ministro do STF, o governo do Maranhão é assumido por um grupo rival dele. Esse jornalista, em tese, seria próximo a este grupo rival. Certo. E ele descobriu que o Dino, quando já era ministro do STF, estava usando carros do Tribunal de Justiça do Maranhão para passear pelo Maranhão. Dá um rolê. As praias maravilhosas. Exatamente. Curtir a praia, tal, tomar um sol. Mas não só ele, a família dele também. E aí, na verdade, filmaram, né, um desses dias em que ele estava lá curtindo a praia.
É Com a aquela família foto dele de aquela berro. famosa A famosa dele, foto né? é aquela? É aquela. Você conhece essa foto, né, Morgadão? Esbanjando saúde. Esbanjando Virou ali. pôster do Greenpeace. E aí, quando o jornalista divulga isso, ele força o STF a se explicar, ó, como que pode um ministro estar usando, a filha usando, tal, não sei o quê. E aí depois o Dino disse até que, na verdade, o STF tinha feito um acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão, porque ele estaria sofrendo ameaças e tal, e os carros do tribunal seriam blindados. Bom, essa foi a explicação que ele deu à época. Certo. Só que o Dino disse que a maneira como esse jornalista conseguiu essas informações foi por meio de pessoas que teriam acesso a informações restritas, ou seja, acesso a câmeras de segurança e tal, imagens, tipo, não foi o jornalista que foi lá e filmou. Entendi. E que isto seria um crime e, portanto, isso deveria ser investigado. Ele estaria sendo perseguido e tal. A Polícia Federal começou a investigar, só que a polêmica começa quando você vai investigar o jornalista, pega o celular do jornalista para saber quem passou a informação, ou seja, vai atrás da fonte. E depois disso você ainda vai e faz uma busca e apreensão também na fonte jornalística. Ou seja, eles poderiam investigar, mas não via o jornalista. Exatamente. Ou seja, eles têm direito de investigar. Mas o que me chama a atenção, Holiday, é o seguinte... não é que liberdade de expressão libera cometer crimes. Então, a lei já existe. Sim. Você pode publicar o que você quiser e se você cometer algum ato ilegal, ilícito, frente às leis vigentes, você vai responder por isso. Então, esse negócio do diploma não faz muito sentido, como você falou, e também não é uma coisa exclusiva do jornalista, né? Então... eu não vejo qual seria o ganho para eles disso. O que você acha que está por trás disso daí? Olha, eu acho que, na verdade, eles estão tentando encontrar uma justificativa para o que eles já fizeram, né? Porque toda a argumentação, aqui a gente já tratou de algumas delas, outra argumentação é de que o jornalista ele tem um código de ética, que ele precisa aprender essa... Quer dizer, não é o fato do cara ir numa faculdade que vai fazer ele se tornar ético. Exato. Essas coisas não fazem o menor sentido. Me parece que houve uma decisão polêmica, polêmica demais para o que eles esperavam, foi ir atrás do jornalista. Vamos lembrar aqui um parênteses rápido, você teve, por exemplo, o caso do Glenn, quando ele publicou a história envolvendo a Lava Jato, as mensagens do Moro, etc. Aquelas mensagens o Glenn conseguiu de um hacker, quer dizer, o hacker cometeu um crime. Isso. Não ele. Exato, não ele. Ele não foi investigado. Ótimo exemplo. Foi preso e tal, etc. E aquilo passou e depois de um tempo o hacker foi preso. Investigaram, encontraram e tal. Mas não pela uma informação via jornalista. Exatamente. Porque o hacker invadiu outras coisas também, cometeu crimes. São crimes diferentes. Mas você não pode obrigar o jornalista a dedar o... Isso. Até porque a gente sempre vê matérias falando do tráfico, entrevista com o traficante, mesmo assim, o cara não vai preso por isso, pô. Você não vai lá e prende o jornalista, pega o celular entrevistou e tal. o traficante. E aí me parece que eles tomaram uma decisão assodada na pressa, preciso fazer alguma coisa, etc e tal. E aí viram a reação da imprensa, todas as associações, só uma, que foi que é a Federação Nacional de Jornalismo, que está meio cambaleando, não é bem assim e tal, mas todas as outras associações ligadas ao jornalismo condenaram, toda a imprensa condenou e tal, e aí agora eles estão tentando justificar, encontraram nessa obrigatoriedade do diploma algo que lá na frente eles vão poder dizer, não, aquela vez a gente só fez isso porque precisava de uma regulamentação e tal, não sei o quê. Então me parece que é mais uma tentativa de justificar uma decisão que já foi dada do que propriamente resolver um problema. E sempre termina num cafezinho, Morgadão. A turma gosta de tomar um cafezinho, um jantarzinho para fazer grandes acordos. E o Lulinha, hein? E o Lulinha? Falou em café? Que o Lulinha? Porque tá embaçado agora. Não tá? Pô, hoje parece que tava falando pra ir pra primeira instância, né? Sair do STF do André Mendonça. A gente tá vendo algumas investigações avançarem. Parece que o advogado do Lula... Parece não. O advogado do Lulinha foi lá falar com o Lula. Não, foi bater um papo. Não, fora da agenda, dentro da agenda. Não sei mais quando vai da agenda. Acho que tá na agenda. Tá na agenda. Confirmado. Marcado. Tudo às claras. Avança ou as emendas parlamentares e os jantares com Alcolumbre podem dar uma melada, na sua humilde opinião? Olha, me parece que agora realmente o Lula está numa situação complicada. Pelo seguinte, havia expectativa dentro do PT, alguns meses atrás, quando surgiu aquelas histórias do Master envolvendo Flávio, a ideia de que o Vorcaro teria apoiado o filme e tal, havia no PT uma expectativa de que eles poderiam usar isso ao longo de toda a campanha eleitoral.
Mas eles não esperavam que as investigações envolvendo o Lulinha andassem tão rápido e que essas coisas se tornassem públicas. Isso atrapalhou completamente o jogo eleitoral, a estratégia eleitoral do PT. E agora, com a divulgação das mensagens dele com a Roberta Luxinger e, além disso tudo, envolvendo também o chefe de gabinete dele, fica muito difícil você desatrelar da campanha. Porque antes, o Lula chegou até a dar uma entrevista dizendo o seguinte: olha, eu vou olhar na cara do meu filho, se ele fez alguma coisa errada, ele vai se ver comigo e tal, não sei o quê. Só que aí, quando entra o Marcola, né, que trabalhava no gabinete da Presidência da República, você conecta diretamente o Lulinha ao governo. E aí a coisa fica muito difícil. Agora, me parece que o PT vai usar como estratégia evitar o máximo possível esse assunto ao longo de todo o debate eleitoral. Né? Mas até o filho do Sam. O Holiday. O Holiday é um cara que ele tem o CPF, que ele transita nos bastidores da política, ele viveu muito isso, fez campanhas. Participou de campanha. E a gente está num momento agora crucial. Na semana que vem vai ter os debates. Exato. Domingo? Não, essa semana. É 23 de agosto. É domingo. Lá na casa do Logo babá. agora, domingo 23. A pergunta é: Quem vai dar a primeira cadeirada? será que Marçal vai? Acho que não. Lula vai? Não sabemos. Qual a estratégia? O que você acha? O que a gente pode esperar desse debate? Quem Vai ser naquela pega que você acha que vai ser do Marçal ou vai ser... Na verdade, vai ser bem sem graça. Você acha? Eu não vou nem ver. Sabe porque tem notícia fresquinha, acabou de sair uns minutos antes. Opa, urgente então. O TSE acabou de proibir o Marçal de participar dos debates. Não vai. Não pode fazer campanha na pode TV, mais. não pode receber fundo, não pode fazer nada. Não pode mais. Eles suspenderam tudo até decidirem a situação do registro da candidatura dele, ou seja, se a candidatura vai valer efetivamente. O Lula confirmou que realmente não vai ao debate. Não vou, não. Confirmou a falta. Confirmou a falta, não vai. Presença não confirmada. Ausência confirmada, exato. Ele disse que não concorda com as regras do debate. E o Flávio Bolsonaro disse o seguinte: olha, eu tô indo pra debater com o Lula. Se o Lula não vai, eu também não vou. Vamos nós, então. Você vai lá, você dá um show, pô. Assim, vai ser um marasmo aquilo lá, porque Então quem que vai? Resumindo. vai só o Zema, o Caiado e o Renan. vai Vai ser um ser- debate estreito. Vai ser a Série C. Série C. É tipo quando o A Emílio galera não vem, tá com- fica fica O desanimado. Amazonas e o Ribeirão Preto. Que ruim, hein, Vai meu? ser só a América galera do ali Ribeirão. dos 4%, disputando os 4%. Não é melhor a turma pegar uma carne, fazer um churrasco na Band? Tem um puta pátio Não, legal. Vamos passar um Oi, filme ia ser bom. Hein, Guerreiro? Tem a legal, festa junina da Band. Os caras Tem a podiam festa fazer as barracas lá, velho. Armei a a Band minha ainda agora, tem um só de cine você falar privê, isso. bota o cine privê, Olha lá, olha qualquer lá. coisa lá. Olha lá, Mas Morgado. o negócio é o Opa. seguinte: Emanuele no debate. Olha lá, o negócio vai começar a pegar mesmo a partir da semana que vem, não com os debates, mas com as entrevistas do Jornal Nacional com os Opa. presidenciáveis. Que aí ninguém fala. Aí ninguém vai faltar, todos já confirmaram presença. Tem lá a lista de sorteio, não vou lembrar a ordem. Sorteio. Mas tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro estão mais pro final, vão ser ali perto do dia 28 e tal. E aí me parece que essas entrevistas, essas sabatinas, ao longo do primeiro turno, vão ser os principais momentos de embate, que não vai ser entre um candidato e outro, né? Vai ser Sim. meio que o jornalista. Mas, e não é candidato. o William Bond, Não, charmoso, não, né? é o Boa Tralha, noite. é o Tralha. É o Tralha Tralha. Renato, O né? César A lista começa com Zema, Caiado, Renan, Lula, Flávio e Augusto Cury. Essa é a lista. o Augusto Cury também Vai. Também vai estar lá. O coach, tá na médico sabatina. e coach. Exatamente. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma ideia do que esses candidatos pensam. Mas a campanha do Lula tá dizendo, aí a informação de bastidores, não foi confirmado. Opa! Cara manja. É só fonte. É só fonte. Só A fonte. Cuidado com a fonte. Por enquanto eu posso usar. A fonte diz que o Lula só vai ao debate da Globo, que seria no dia 1º de outubro. Então, se continuar essa história... Só vai em um. Só vai em um. O cara escolhe, meu. O cara vai na Aquele- Globo, pô. É aquele na véspera da eleição. Aquele na velha, que assim, é o último, acabou, bateu, é gol. É aquele Bolsonaro que você andava do lado do Lula. Olha Você só. lembra que você... Ô, Lula! Eu lembro muito bem dessa época aí, tá certo? Não respondeu muita coisa, mas agora eu quero ver aí como que vai ser, se ele vai dar uma regada. E eu de antemão já digo, meu menino, vai nos debates, vai em todos. Vai ver, só tem a ganhar. Eu lembro desse debate que era desconfortável, que um ficava andando, aí o Lula... Dá o pega- tapinha no ombro. Olha lá, pode falar. Vai lá. Fica aqui. Fica aqui, não vai não. Fica aqui. Responde aí, pô. Os caras ficam meio perdidos, avulsos, né? Queria fazer igual o americano, né? Que o americano que dá aquela andada. Só que os caras ficam avulsos, né, cara? Muito avulso. Os caras não sabem onde vai. Deixa no púlpito lá. Deixa lá que o cara não sabe anda, não. andar.
lá, fica meu. Desses debates, eu lembro o último da Erondina. Putz, ela tinha que pegar um Uber pra sair do bagulho e ir até o púlpito, cara. Vamos aguardar. Então, informação aqui de bastidores do Holiday, que é muito competente, é que na Band, agora, o primeiro debate que acontece dia 23 de agosto é um desanimado. Mas teremos a possibilidade em outubro das entrevistas, a gente vai aguardar o que vai acontecer também. Exatamente. Fernandão, pô, obrigado, cara. Que quinta-feira fantástica. Sempre Queria uma honra. agradecer. Por favor, siga o Fernando Holiday, que ele vem de graça aqui. Ele vem no Vasco da Gama. Vem de tonto. O doutor. Vem de finíssimo. Qual que é o... Quem que você quer que te mande inbox, assim, o perfil que você tá buscando, Mande assim? embora? Inbox. 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 Qual a especialidade? Qual a especialidade? Você é doutor. Ó, eu já decidi minha especialidade, inclusive, hein? Serei um médico Sereio? emergencista. Ó, O cara é bom, meu. especialista na padaria. Não é urologista. Fernando Holiday, essa simpatia, esse parceirão. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Dr. House.